Oi, voltei. Vê se melhorou, gente. Mas pode ser internet mesmo, não tem jeito não. Vamos guardar aí o pessoal chegar. Bom, boa noite. Mais uma live aí. A gente está começando, né, dando continuidade às lives da parte de lives especiais, né, para poder fazer com que você melhore a sua relação com o seu dinheiro. A gente teve uma sequência de lives aí por causa da quarentena. Stephanie, bem-vinda. Só me fala se meu áudio tá bom, como é que tá, se tá travando. Só para eu poder ter uma ideia. Tá travando, Rafael? Como é que tá? Só me fala aí que a gente foi e voltou. Melhorou? Então vamos lá, vamos tentar. É que na verdade a gente terminou e voltou, Stephanie. Isso. É porque deu problema aqui, a internet já estava ruim. Vou chamar. Vou continuar aqui, né? Falando que a gente está fazendo que eu estou fazendo essas lives especiais para poder fazer com que você melhore sua relação com o dinheiro. E tu, vê se melhorou. Vamos lá. Melhorou. Tá ótimo, melhorou. Deixa eu só. Porque como a gente cortou o outro, aí eu vou voltar e vou falar um pouquinho. Bom, falando aqui para vocês, né? Dando continuidade a essas lives, né? Essas sequências de lives para poder ajudar você a melhorar a relação com o dinheiro, né? E lembrando que eu vou lançar semana que vem um desafio gratuito, né? De 7 dias para você, na verdade, desafio quarentena da organização financeira. Então fica de olho no meu Instagram, né, que eu vou lançar esse desafio, mas eu vou indicando, né, a partir de domingo vou começar a indicar direitinho sobre como é que vai ser o desafio, como é que vai ser direitinho. E se vocês quiserem também, quem quiser participar do desafio, quarentena da organização financeira, que vai ser gratuito durante 7 dias, já pode me dar um oi lá, informando que gostaria de participar. Mas eu vou avisar direitinho que vai começar só no outro domingo. Mas eu aviso de vocês direitinho, quem quiser participar, só dá um oi. Bom, dando continuidade aqui, da outra vez a gente falou sobre sabotadores e o pessoal aí adorou, né, a Su, então eu chamei a Su de novo. A gente já fez esse bate-papo lá no Instagram dela, mas eu gostei tanto de falar sobre isso, que a gente adora falar sobre nem me fala. autoconhecimento, falar sobre como as pessoas podem se desenvolver e melhorar, né, a vida, e melhorar a sua vida, né, e a vida com as outras pessoas, né, a interação com as outras pessoas, quando a gente se conhece, quando a gente sabe, né, o nosso perfil comportamental, que é maravilhoso, é libertador saber como é que a gente, como é que a gente atua, né, com cada parte, né, tanto a parte financeira, quanto a parte pessoal, a parte profissional. Então, assim, é bem interessante essa parte. E eu chamei a Su aqui porque eu bate-papo de sabotadores. A gente já incluiu alguma coisa de perfil, foi ótimo. Então, eu pedi para ela voltar, para a gente conversar. Então, hoje a gente vai falar sobre os 4, né, tipos de perfis, tá, que existem, e eu vou falar um pouquinho de cada um sobre a parte financeira, e a Su vai completar sobre a parte pessoal, e não sei se de repente a gente fala um pouquinho do profissional também, né, porque a gente vai dar a nossa experiência, né, como a gente já conhece o nosso perfil, vai ser ótimo, que a gente vai falar assim, ó, a gente que é tal tipo, a gente, né, e a gente vai conversar um pouquinho. Mas todo mundo tem os 4 tipos, tá? Só que sobressai um pouco mais, dependendo do ambiente, dependendo como é que a pessoa... Porque eu falo muito como se fossem as mulheres superpoderosas, né? Botou um pouquinho de executor, botou um pouquinho de planejador, botou um pouquinho... Então, assim, a pessoa, né, vem com um pouquinho a mais de cada e vai passando dessa parte aí, como é que ela lida, né, com o outro, como é que ela lida com os problemas dela, como é que ela lida com as finanças. Então, cada um tem um tipo de relacionamento com cada parte, né? E a gente vai falar um pouquinho. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o executor, tá? Então, assim, o executor, ele é focado muito em resultado. Então, a gente percebe que o executor, às vezes, parece um trator, tá? O perfil executor, a gente fala que parece um trator, né? Que ele vai fazendo as coisas sem pensar muito. Então, o que acontece na parte financeira dele? Então, assim, ele pode, para poder resolver um problema, ele pode gastar o dinheiro que for para poder tentar resolver esse problema. Então, ele acaba não planejando, não verificando. Então, assim, eu dou muito exemplo de um casal até que eu já atendi, né, que eu conversei um pouco, que o marido era executor. Então, assim, a esposa falou assim, eu gostaria de viajar para Paris. Então, assim, uma semana depois ele já tinha comprado passagem. Ela, mas você não me falou qual dia? Eu queria ir no Natal para poder conhecer. Aí pronto, a pessoa já foi lá e já comprou, porque falou que queria, ele falou, então tá, vamos. Não planejou, não viu um horário mais barato,
vamos resolver. Então, assim, o executor perde dinheiro por causa disso, porque ele quer resolver um problema e ele não se planeja, então acaba gastando mais do que deveria, né? E como ele é focado em resultado, então ele vai muito no ponto final, né? Então, assim, ele, se precisar controlar o dinheiro, se ele perceber assim, ele não gosta de fazer planilha, mas se ele perceber que a planilha resolve o problema dele no final, ele vai fazer a planilha e vai achar maravilhosa. Então, assim, o executor é muito assim, né? E eles gostam, assim, da parte de dinheiro. Não vou dizer assim, eles são. Vou dizer que eles são ambiciosos, não são gananciosos, tá? Eles são ambiciosos. Então, eles gostam de. Então, aquele alto e baixo, né? Por exemplo, eles sabem fazer dinheiro muito bem. Então, do mesmo modo, né, que eles podem gastar o dinheiro, né? Sem se preocupar, sem ver, né, se está sendo gastando muito ou gastando pouco. Então, eles sabem fazer dinheiro, então eles acabam gastando mais, às vezes, do que pode. Né? Se você quiser concluir aí com a parte de profissional, fala mais a parte pessoal, emocional dele. Deixa eu pegar só meu copinho aqui de água. Então, vamos lá. Aqui ontem, eu já esqueci. Então, eu deixei o meu, não deixei onde fica sempre, aí tive que dar uma esticadinha maior. Vamos lá, o executor, vou até exemplificar um pouquinho da questão da quarentena também, né? Que tá todo mundo não, algumas pessoas estão penando, né? O executor, como a Bá falou, ele gosta, né, de competitividade, de desafio, ele é aquela pessoa que já age rápido, tudo, então ele foca muito em resultado, né? Para ele é importante o resultado, não importa, se pedir um ovo azul, o executor vai lá dar um jeito de arrumar um ovo azul. O importante é trazer. E nesse período de quarentena, por muitas vezes, né, as pessoas, por exemplo, não estou trabalhando, estou de férias forçadas, acaba gerando aquele incômodo e aquela irritabilidade maior. O executor, por si só, ele já tem um perfil que é mais direto, né, Bá? Porque como ele foca o resultado, não precisa ficar com conversa. Não, é uma pessoa que é objetiva. Eu gosto de dar exemplo de ceia de Natal. É aquela ceia de Natal, todo mundo batendo papo, o executor vai lá, fulano, faz isso, você faz isso, faz isso. Porque ele é objetivo, eles são ótimos líderes, né, em empresas por conta disso, né? E pessoas que bater meta é uma questão de honra para o executor. Mas dentro de casa, né, principalmente se você não estiver trabalhando, pode gerar uma irritabilidade, porque com o que eu vou competir, né? Então é importante olhar para isso, né? A importância do autoconhecimento, de você se entender para questão do dinheiro, não sair fazendo as coisas sem pensar. E dentro de casa também, dentro do seu trabalho, você saber como lidar, saber que você tem sim um ótimo foco para resultado, para conquistar aquilo que você quer, mas a gente vai falar dos outros perfis, acho que vai ficar mais fácil de entender. Cada um tem o seu jeito, então ter um cuidado na hora de falar, e como o desafio é importante para você, se desafiar em tudo, né? Então, ontem eu tava fiz a palestra online pro pessoal que tem o personal trainer, tudo, então tudo fazendo exercício de casa. O que eu falei para eles? Falei, faz uma videochamada ou aposta com alguém quem vai fazer mais, quem vai terminar mais rápido, porque para o executor é importante. Né? Ou virar pro outro e falar, eu duvido que você faça. Então, você entender, né? Se você é executor, entender que isso é bom para você e usar aquilo que você tem a seu favor, né? Que eu acho que é o mais importante de entender o perfil comportamental nesse momento para a questão financeira, para o profissional, né? Tomar o cuidado para ser um líder e não, às vezes, parecer de forma ríspida para os outros. E para alinhar e usar essa energia toda para realmente conquistar algo positivo. A gente falou assim que ele gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, acaba, de repente, às vezes, sabotando, né? Porque ele acha que se ele produzir muito, ele vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, às vezes, não necessariamente, né? E ele gosta de correr risco, foi o que você falou. Então, assim, é uma pessoa que, em relação ao investimento, se ele descobrir aquilo ali vai me dar dinheiro, ele simplesmente não faz muito estudo. Ele vai lá e faz. Ele pode acabar perdendo dinheiro, sim, também. Né? Então, assim, são dois pesos e duas medidas, né? Tem que tentar dar uma equilibrada, né, nesse perfil para poder ele realmente não perder dinheiro sem necessidade, né? Porque como ele é focado no resultado, ele se passarem para ele, não, isso aqui vai dar muito dinheiro, isso aqui, ele às vezes não dá aquela verificada, não dá aquela... meu irmão, ele não dá uma equilibrada. Olha, eu já falei com a minha cunhada que você era executor e analista, entendeu? Eu só tô precisando fazer o seu perfil para poder a gente comprovar. Imagina o conflito que não acontece nessa cabeça. Meu Deus, ele é detalhista, ele adora uma planilha, entendeu? Ele é todo detalhado isso aqui, mas ele fica assim, ele quer resultado, entendeu? Aquele desespero de querer botar, né? Botar o bu lá na frente, né? Então, tome cuidado, né, com essa parte, porque é importante a gente poder saber
como é que a gente vai dar uma equilibrada, né, nesses perfis. E tem perfis que são opostos, assim, né, Su? E dá uma... dá um medinho. E o que pode ajudar no executor, e como a gente está falando, né? A gente está falando de perfis separados, e como a Bá falou, a gente tem os 4, né? Que nem o irmão dela, ela comentou que tem 2 principais que tem alguns conflitos entre eles. Mas falando especificamente, como executor, a palavrinha-chave dele é resultado, o que é importante? Eu vi seu irmão falando, para de reclamar. O que é importante? É você focar, a hora que der aquela negócio acelerado de vou fazer, fala assim, não, mas espera aí, isso pode impactar no meu resultado. Então, usar o seu recurso a seu favor e não deixar sabotar, porque senão vai querer fazer, muitas vezes vira até workaholic, porque tá se sabotando, que acha que só vai ser reconhecido se fizer um monte de coisa. Então, são pontos de atenção que é importante, né, no autoconhecimento para não ter dor de cabeça lá na frente. Ele pode ter os 2 de resultado, né, Su? Aí acaba assim, coitada da minha cunhada, não quer saber de pessoas, né? Aí ele é meio assim mesmo, esse negócio de dinheiro, por exemplo. Ele, como eu falei assim, ele é hiperrealizador, né? Que da outra vez eu até comentei dele, né? Por exemplo, se a pessoa chama ele pra ir pra festa, assim, ele não tem dinheiro, sei que ele simplesmente fala que não vai. Não quer saber se vai machucar outra pessoa ou não. Ele simplesmente ignora e fala que não vai, entendeu? Então, assim, eu já entendi. É bom a gente entender, porque a gente sabe, ele só não faz isso com a família, entendeu? Porque senão ele é massacrado. Mas com os amigos, com as outras coisas assim, ele não tem medo não, entendeu? De machucar o outro lado lá, entendeu? Mas é bem assim porque mesmo. Pra ele não se machucaria, né? Isso que é legal de entender o perfil, para entender que o outro você pode estar ferindo e ter esse cuidado. E a pessoa entender que você fala pra ele, não vou olhar e falar, tá bom, tá certo, você tá certíssimo. Muito legal. Por isso que é bom a gente entender cada perfil, porque assim, a gente vai começar identificando e não vai se sentir tão magoada. Por exemplo, tem gente que tem, por exemplo, um chefe executor, né, que eu vi, que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a trabalhar com a minha equipe lá, né? Então, o chefe executor, e eu acho que é o mesmo perfil, né? Executor analista. Então, assim, ele quer resultado, ele não quer saber como é que você vai fazer, ele simplesmente fala assim, faz isso, já pedi pra você fazer isso, por que você tá... na verdade, sim, tá detalhando tanto, né? Às vezes ele é mais executor do que analista. Então, ele pede pra pessoa não ficar detalhando todo, porque eu quero o resultado primeiro. Então, assim, pra quem é planejador, comunicador como eu, às vezes gera como assim, uma pessoa, que grosseiro, né? Por que falou assim, né? Desse jeito. Mas não é. Quando eu comecei a entender, eu comecei a ver que é o perfil da pessoa. Então, não tá fazendo por mal, é porque ela quer resultado. E independente do jeito que você vai fazer, se vira, aquela coisa assim, né? Quase isso, né? Se vira e resolve. Não fica planejando muito não, porque eu quero negócio pra ontem, né? E para líder é um ponto de atenção, porque eu já cheguei a atender líder, mulher executora, que ela começou a ter problema que os funcionários começaram a boicotar ela, porque o que o funcionário pensa? Não tá pensando em mim, eu sou apenas um número? Ok, não vou fazer, né? Então, se você tem uma equipe abaixo, o importante para o executor é pensar, eu só vou ter resultado se eu agir de acordo com o que minha equipe espera, né? Então, sempre olhar o resultado e qual vai ser o melhor resultado. Muitas vezes o melhor resultado não é a pressão, né? Foi o que aconteceu com ela, e tinha premiação, tinha todo, né, um porquê por trás disso, e aí ela começou a entender para trabalhar de outra forma, porque senão acaba dando problema. Todo perfil, né, todas as pessoas têm o lado luz e o lado sombra. É a gente ajustando para tentar ser o melhor possível, porque perfeito ninguém vai ser, né? Exatamente. Gente, a gente vai estar dando uma pincelada só. Quando a gente faz a devolutiva, né, a gente explica sobre o perfil comportamental, são 30 e poucas páginas, então assim, é bastante detalhado, a gente faz quase 2 horas de sessão explicando o que pode ser seu ponto fraco, ponto forte, né, e para você entender realmente o que pode estar te prejudicando no trabalho ou não, o que você vai buscar, né, diante daquela análise do perfil. Não necessariamente pode ser no trabalho, pode ser pessoal, pode ser nas finanças. Então, assim, a gente vai de acordo com cada pessoa, quem sabe cada indivíduo é um indivíduo. Então, a gente vai trabalhando realmente. Né? Exatamente. Cada um é uma super poderosa, né? Cada um vem com um pouquinho de pozinho, né? Então, assim, a gente entende cada um e para poder analisar mesmo cada perfil. E a gente junta com os sabotadores, é uma delícia. A gente adora fazer essa devolutiva. Vamos falar agora dos comunicadores, que é um pouquinho o meu perfil aqui, que, assim... O comunicador, graças a Deus, eu sou uma pessoa que veio de uma educação financeira, né, de base, em casa. Então,
Então, assim, meu comunicador consegue, com um planejador, né, consegue controlar as finanças um pouco melhor. O comunicador não gosta de fazer planilha, gente. É uma pessoa assim que não gosta de sentar e ficar fazendo detalhe, não gosta de detalhe. Então, assim, ele gosta de pessoas, o foco dele é em pessoas. Então, ele gosta de se comunicar, ele gosta de... Todo mundo que chama ele para ir para festa ou para ir para bar, ele vai dizer sim, sou eu, tá? Sim. Meu marido sempre reclama que a pessoa chama eu para eu fazer 500 festas e eu vou lá em todas. O comunicador gosta mesmo de aquele sentido de estar com as pessoas, né, de estar junto com o pessoal. E ele é muito a parte de passar para outra pessoa, por exemplo, ele pode se endividar porque quer dar muito presente. Então, assim, tem que tomar cuidado também, porque ele quer agradar muito o outro, né? Então, ele acaba ele acaba gastando, né, mais do que pode em relação a isso, né? Dificuldade de dizer não, né? Porque ele gosta de estar junto com todo mundo, então isso também pode prejudicar as finanças dele, porque se você não breca, né? Alguma coisa assim, você vai acabar gastando mais do que pode, e porque você não sabe dizer não para as pessoas, né? Empurram muitos problemas para depois, né? Então, se você tiver um comunicador na família, não gosta de conflito também, né? Então ele acaba não falando para você se está com dívida, né? Se está com algum problema financeiro. Então, assim, tem que tomar cuidado também se você perceber que você tem esse perfil, que você está fazendo isso, cuidado, então começa a pensar, né, analisar o que você pode melhorar, o que você pode mudar em relação à sua parte de perfil financeiro. Tá? Eu estou falando assim mais ou menos por alto, vou dar uma olhadinha aqui se eu perdi mais alguma coisa, mas... Porque senão a gente passa a noite, né? Falando aqui, todo mundo. Ele é bastante otimista, então assim, ele acha que sempre no final vai dar tudo certo, então assim, se ele está com dívida, um dia, né, a dívida vai melhorar. Né? Então, assim, chega no final, vai começar aquela bola de neve. Então, assim, o comunicador, eu sou bem otimista mesmo. Acho que, né, o mundo é cor-de-rosa, que tudo vai dar certo. Eu brinco que é o mundo de Alice, né? Que é o País das Maravilhas, né? Mas é assim mesmo, assim, a sorte, né, graças a Deus, assim, se você não teve essa educação financeira em casa, eu tenho um planejador que também dá uma equilibrada, dá uma aliviada, né, porque gosta de fazer o controle, não gosta de estar com dívida, gosta de parte de equilíbrio, né? Então, eu consigo dar uma organizada por conta disso. Então, assim, tem que tomar cuidado se você tiver um comunicador e não tiver um outro que consiga equilibrar, né, que não gosta de fazer planilha, como o executor também não gosta, então, dependendo como é que é o seu nível, né, de pozinho aí do executor e do comunicador, então tem que tomar cuidado com as finanças pessoais mesmo para poder não dar nenhum problema, não entrar em dívida, né, não entrar nessa bola de neve, né. Tu pode dar uma pincelada aí. E o agir por impulso também, né? Porque o comunicador, ele é emoção à flor da pele. Compras por impulso. Quanto mais alto o comunicador, mais emoção essa pessoa é. E principalmente nesse momento que tá todo mundo ficando isolado, a tendência é ou descontar na comida, o rei do iFood, né? Ou em comprar. Quem gosta de livro, não sei o quê, o carrinho vive cheio. Então, é importante tomar esse cuidado, e isso, a questão do impulso, vale para qualquer coisa, né? Até para decisão. Como é muita emoção, ali no calor da emoção, vamos fazendo isso aqui, vamos! Né? Vamos viajar, vamos! A hora que vê, não tem dinheiro, não, mas não vou falar que não, eu divido e não sei o quê. Então, precisa pode até fazer olhar. Financiamento para os amigos, porque assim, alguém pode pedir para ele e falar assim, você não tem dinheirinho sobrando. Então, assim, às vezes ele não consegue guardar dinheiro para ele, por quê? Porque ele quer ajudar outra pessoa, não sabe dizer não, né? Ele atrasa pagamento, porque ele é esquecido, gente. Então, assim, pode pagar problema juros, cartão de crédito, problema de horário não é com ele, assim. Ele sempre reclama, ele sempre vai falar que alguém chega atrasado, mas ele sempre chega, ele não vai entender que ele também chega. Então, assim, olha só, como resolvemos o problema de comunicador? Falando com duas que tem comunicador, não fala assim, não. Vamos não aos problema, pontos positivos. A pessoa tem que se conhecer. Não é problema não, tá? Não é problema. Não. Os comunicadores são a solução do mundo, ó. A gente tá aqui fazendo live. A minha piada, faz desesperada. Eu tenho que me controlar, senão me dá crise de riso pra eu voltar a dose, viu? Não, gente, para, então, vamos lá. Não, pode mandar, eu adoro. Mas é isso mesmo, o comunicador, ele é muita emoção, é claro, a gente falando de perfis isolados, que nem eu e a Bárbara, a gente tem os 2 primeiros perfis praticamente iguais, acho que a porcentagem é diferente, mas a gente tem um planejador que ajuda a gente, por exemplo, a dar uma segurada. Eu, dependendo do ambiente que eu tô, eu não sou tão comunicadora como um comunicador purinho. Eu vou ali primeiro conhecer o ambiente para depois... Eu não sou faladeira também não, Su. A minha irmã, por exemplo,
entendeu? Ela tem um comunicador, deve ser alto dela, porque ela fala pelos cotovelos e para qualquer lugar que ela tá. O meu já é mais baixo, por exemplo, eu gosto de cantar, eu expresso de outras formas. Eu também gosto. Eu também. A hora que eu senti meu lugarzinho seguro, né? Porque que nem quem tem a misturinha que nem o meu e da Bárbara, a gente gosta de estar com pessoas, mas preferencialmente pessoas selecionadas, que a gente sinta segurança, seja próximo. Aí a gente fala até pros cotovelos. Se não, é a mais quietinha. Quem é comunicador puro, não. É aquela pessoa que faz amizade de infância no banco, esperando o médico, tudo. O que é o legal dos comunicadores? Primeiro, o otimismo, né? Vamos defender. São pessoas otimistas, então, principalmente nesse momento, é algo que ajuda muito a ver a vida de uma forma otimista, né? Todas as palavras, né, de qualquer um dos perfis, a gente pode olhar, as palavras são neutras, a gente que leva ou para o lado luz ou para o lado sombra. E o comunicador tem essa comunicação legal, o otimismo que pode, se estiver sabotando, ferrar com a vida financeira dele. Ou pode ajudar, não, vou batalhar, vou conquistar os meus sonhos e por aí vai. Vou usar minha rede, né? De unir muito os outros. Vou usar minha rede de comunicação para poder fazer dinheiro, né? A gente pode usar a rede também, comunicador que tem muito rede de network, né, Su? Então, os comunicadores podem aproveitar isso e fazer melhor dinheiro. Então, assim, tem alguns pontos que comunicadores podem, né, ajudar muito as finanças. Basta ele dosar e saber que ele tem que controlar um pouquinho. Porque também pode chegar nesse ápice, né? De fazer muito dinheiro, porque tem muito network, cair muito, porque gasta muito, não se controla muito. Mas lembrando que a gente sempre fala também, né, o auge para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Por exemplo, um comunicador no auge, ele vai chegar atrasado numa reunião do trabalho e ainda vai abrir a porta da sala de reunião e contar a história do porquê chegou atrasado naquele momento, interromper. Porque para ele é natural. Como para o executor é natural, às vezes, falar de um jeito que para os outros pareça grosseiro, para o comunicador é natural. E se eu estou num ambiente que eu tenho mais liberdade, eu vou abrir a porta e chegar... Se eu não tenho, não. Chego bem quietinha, assim... Mas é do comunicador. Então, ele traz uma alegria para algumas pessoas, até falam que eles são barulhentos. Se eu estou no meio de comunicadores muito altos, eu também às vezes acho. Mas são ótimos para reunir o pessoal dentro do ambiente de trabalho, para juntar a equipe, né? Então, às vezes a equipe está meio separada, coloca um comunicador ali dentro, ajuda muito. Então, é muito importante para quem é comunicador, tá sentindo essa vontade de gastar, de fazer as coisas, interaja. Faz videochamada com os amigos, que isso já vai ajudar a melhorar, não deixar o comunicador em sofrimento e com vontade de gastar e agir por impulso nesse momento. Uhum. Tá que, sim, costumam, gostam muito de agradar, né? Então, assim, não fazem conta quando querem dar presente. Então, eu falo muito que a gente tem que botar uma meta, né, de presente. Quem é comunicador e gosta de agradar todo mundo, justamente por causa disso. Para você poder não ultrapassar o seu orçamento. Então, faz aquele detalhe, assim, eu tenho tantas festas, eu quero ir em todas, então vou poder ir em todas, né? Isso, então, tem que pensar... Tem que pensar direitinho, né, como é que você vai fazer para você poder não gastar muito, tá? Vamos pular para o outro. Eu lembrei de uma coisa que me ajuda muito, porque assim, eu tenho o meu planejador, mas dos meus 4, o meu analista é o último. Então, eu não gosto de planilha. Eu precisei trabalhar com planilha há muito tempo, então já criei um certo rancinho. Né? O que me ajuda quando, não tô afim, nossa, dinheiro, para mim vou ser sincera, eu acho um porre, mas é algo que é necessário a gente olhar. Aí o que eu penso? Nossa, eu quero viajar. E se alguém me chamar para viajar? E se não sei o quê? Aí isso me estimula, porque a gente nunca vai fazer tudo que a gente gosta. Até no nosso trabalho, eu amo o que eu faço, mas não é tudo que eu faço que eu falo, ai, que delícia. Atender eu gosto, tá fazendo a live eu gosto, mas tem algumas coisas... Aí o que eu faço? É igual o executor, se motiva para ter o resultado, eu com o meu comunicador, eu falo, vou olhar para isso porque eu quero viajar. Eu já coloco como meta o lugar que eu quero ir, então cada um usando o que gosta para poder pegar amor. Não. Eu quando começo a mexer, eu até distraio. Eu sou ótima para Excel, gente. Eu sei fazer umas fórmulas desse tamanho que vocês não têm noção. Porque eu aprendi, mas não é algo que eu amo. Eu demoro para entrar ali. Depois que eu entro, eu fico mexendo e criando coisa, mas é uma forma da gente aprender a lidar. Ele tá falando aqui do comunicador irmã, entendeu? Que detesta planilha, que o comunicador não gosta mesmo de planilha. E ele, como analista e executor, adora uma planilha, porque para ele funciona, lógico. Então ele fica vidrando assim, né? Ele vê o detalhe e ainda vê o resultado junto. Exatamente.
Mas assim, é verdade, o comunicador que atrasa pagamento, faz essas coisas, tem alguns detalhes com as finanças, tem que ter uma meta para alguns objetivos que ele quer traçar e que ele quer cumprir. Porque aí o que ele pensa? Então, assim, então eu não posso sair, né, toda vez que alguém me chamar, porque eu preciso guardar tanto de dinheiro no final do mês, porque eu quero viajar daqui a 1 ano, 2 anos. Então faz umas metas já de curto, médio e longo prazo, para você poder tentar e começar a se organizar, né? Saber que você está conseguindo controlar o seu dinheiro não está controlando você. Você não está simplesmente, né, deixando o dinheiro voar sem ter ideia para onde ele está indo, né? Tá gastando mais do que está ganhando. Então, assim, eu sei porque a minha irmã faz isso, ela trabalha a gente para viajar. Então, assim, ela ama. Então, ela vai para tudo 0800. Então, assim, ela não paga para entrar em um lugar. Então, quando ela sai com as amigas, ela sempre pergunta, mas assim, ela consegue dosar o comunicador dela. Por quê? Porque ela sempre pergunta, é 0800? Senão eu não vou, entendeu? Então, assim, porque ela tem a meta dela. Então, isso consegue dar uma equilibrada, porque ela sabe que ela precisa juntar tanto dinheiro, então ela acaba fazendo essa organização em relação à meta. Né? Então, consegue equilibrar. Então, é assim que a gente vai analisando e vai buscando o equilíbrio de cada perfil, tá? Então, vamos lá para o planejador, né? Que é um dos nossos perfis, né? Eles são focados em pessoas também. Eu acho que assim, que acaba esse planejador e comunicador em conjunto, assim, que a gente tem um pozinho maior, né? O meu planejador e meu comunicador são altos, não são baixos, em Su. O meu executor é quase negativo. Eu entro em desespero porque o meu executor é lá embaixo. Eu tenho que puxar ele para poder, né, executar as metas. E o meu analista é um pouquinho assim acima do zero. Então, assim, eu tenho um PCA, né, que a gente chama, né? Então, assim, o meu planejador é mais alto que o comunicador. Então, por isso eu consigo dar uma equilibrada. Então, os dois são ligados a pessoas. Então, assim, o meu problema de dizer não era muito grande. Eu comecei a fazer isso porque eu precisava, por exemplo, cortar gasto, né? Não sair todo final de semana. Então, eu comecei a equilibrar. O planejador gosta muito de segurança. Então, se ele perceber que ele tá gastando muito também e que não vai ter dinheiro no final do mês para pagar a conta, ele segura totalmente. Ele simplesmente fala, não posso ir, e ele realmente acaba sabendo dizer não. Né? Mas assim, se for gasto familiar, por exemplo, ele tem dificuldade de dizer não também para a família. Se a família estiver gastando muito, ele não consegue controlar isso, porque não é uma coisa só dele. Então, assim, é bom você fazer um planejamento, né, financeiro da família, né, planejamento doméstico, para poder explicar para cada um, né, para o seu marido ou para sua mulher, o que você pode gastar e qual a área que você está gastando mais ou menos, para poder todo mundo dar um equilíbrio lá. Tá? Então, assim, como ele é muito valor de segurança, ele gosta de planilha, ele gosta de analisar e verificar quanto que ele está gastando por mês, assim, ou por semana, para poder ver se no final do mês ele vai conseguir pagar as contas dele direitinho. Para investir, ele é bom porque ele dá uma estudada nos investimentos, para poder verificar qual é de maior segurança. Por exemplo, ele começa primeiro para renda fixa, que ele sabe que é a segurança dele. Depois ele vai para renda variável, depois que ele se sentir seguro, com o pezinho, né, mais tranquilo, aí ele dá um pulo maior. Então, assim, o planejador é bem tranquilo, ele é uma pessoa, assim, bem calma. Então, se você for conversar igual eu e Su aqui, a gente é bem tranquilo, a gente não faz, né, um fuzuê, né, que às vezes se o comunicador estiver muito alto, né, já sai falando, acaba, digamos, todo mundo, né, você começa a falar em cima de todo mundo, mas, sim, o planejador é bem tranquilo. Então, deixa eu ver assim, facilidade de fazer controle, né, pensa a longo prazo. Então, assim, o planejador bem tranquilo, que ele consegue ter essa visão. Então, ele consegue fazer um planejamento para aposentadoria, para assim, a compra de um carro, né, daqui a 3, 4 anos. Então, assim, ele consegue organizar muito bem as finanças dele, tá? Então, ele é bem tranquilo em relação ao dinheiro, tá? E um ponto de atenção que a Bá comentou, né, é dele não querer falar não, e ele não gosta também, ele gosta de ver todo mundo bem. Então, às vezes está passando por alguma situação e não fala, ou se tem algo que o outro está incomodando ele acaba guardando. E se a gente não fala para o outro, não tem como o outro melhorar nunca, né? E vai ficando aquela bola de neve. Então, é importante para quem é planejador, e eu já tive muito isso, como eu tenho meus perfis, são tudo 20 e pouquinhos, 4, aí o último é o analista. Mas antes eu sentia que o meu planejador, a minha autossabotagem, na verdade, com relação ao meu planejador era muito alta. Eu era daquela que ia deixando, uma hora eu falava, ai, gente, não dá, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo e falava, não, essa menina tá de saco cheio agora, né? Mas por quê? Porque eu tinha depois de um tempo, né? O problema do porque eu tinha uma dificuldade muito grande. E geralmente são aquelas pessoas assim, aquela pessoa que você vai lá chorar no ombro, que você vai falar, porque enquanto comunicador, você vai vamos dar um exemplo de término de relacionamento. Você vai lá falando, nossa, fulano terminou comigo. O que o comunicador vai querer para se conectar?
Ai, há 3 anos atrás aconteceu isso comigo também, tal, tal, tal. O executor vai falar assim, para de mimimi, vamos resolver esse negócio logo, parte para outra. O planejador não, ele vai te ouvir, e isso é ótimo. Só que quando não é trabalhado, começa a engolir tudo. Então, por exemplo, a Bárbara estava conversando comigo e começou a fazer um negócio que me incomoda. Eu, como planejadora que engulo tudo, vou deixando. Aí de novo ela fez, de novo ela fez, de Não novo gosta ela de fez. atrito, né? Não gosta de atrito, Aí então o que, não que, vai que falar pode muito. acontecer muitas vezes? A pessoa se afasta, você fala, nossa, aquele amigo meu. Não, é que ele ficou incomodado tanto tempo e não conseguiu falar, né, que acaba acontecendo essas coisas. Então, é um ponto de atenção para o planejador isso pode também tá relacionado não só à questão emocional que eu estou comentando, mas à questão financeira, porque às vezes pode ter um período que está mais apertado, às vezes a esposa não quer falar com o marido não quer falar com a esposa, acaba gerando problema. E dentro do ambiente de trabalho também, de querer abraçar o mundo, né, para, vou ajudar, a hora que vê tá com um esgotamento muito grande. Então, planejador é um perfume maravilhoso, é ótimo para planejar, para cuidar, E é só ótimo que também para tudo. lidar em equipe, né, Su? O pessoal, assim, que ele gosta de Uhum, botar todo mundo tranquilo, então, assim, ele gosta de harmonia. Então, assim, se você tiver também um isso. planejador na equipe, é bom para harmonizar, né? Então, assim, Aí, na verdade, a cabelo grudou na equipe minha boca. na verdade, Desculpa. assim, equipe é bom você ter um perfil assim de cada um para poder dar um equilíbrio, né, Su? O executor vai querer fazer, Cada fazer, um fazer. dentro da sua área. Exatamente. O comunicador vai conseguir se expressar melhor para poder, por exemplo, eu trabalho na área comercial, para poder ligar para cliente, para poder saber e vai ficar contando a vida dele inteira, né? E vai se conectar com o cliente muito rápido, né? O executor, às vezes, vai só ligar e falar assim: olha só, quer ou não quer? Né? Então, assim, tem que ver, né, qual o perfil de cada um para poder ver onde está É, trabalhando. Também a gente, cada um na área certa. durante a análise, né? A gente vê lá, por exemplo, o meu dá mais professor, né? A parte mais tranquila de saber ensinar. Então, assim, durante a sessão que a gente faz, né? A gente tem esse lado, né? Explica um pouquinho, né? Como é que cada perfil se comporta e como cada perfil se adequa melhor, né? Àquela área, né? Claro que você vai conseguir fazer trabalho em qualquer área, você se dedicando, só que aí você acaba gastando mais energia, né? Eu falo por mim mesmo, na área de vendas, que eu tenho que executar, minha energia acaba diminuindo porque eu tenho que botar meu executor lá em cima. Coisa que não é muito Uhum. meu perfil, não tenho muito pozinho do executor. Então, assim, eu tenho que tirar energia, né, de lá do fundo para poder executar mais do que o normal, do que uma pessoa que já tem um executor um pouco maior, né? Não que eu não tenha, né? Então eu tenho que trabalhar um pouco mais para poder executar. Por exemplo, fazer essas lives aqui, eu tive que botar o meu modo executor para, né, começar a trabalhar. Então, assim, para poder saber que eu tenho que ter resultado, ajudar as outras pessoas. Então, eu não gosto muito de lidar com pessoas, porque meu planejador e comunicador. Então, como é que eu posso ajudar durante essa quarentena? Fazendo live, entregando conteúdo, fazendo com que as pessoas tenham essa melhora do autoconhecimento para poder também trabalhar, ficar em casa. Imagina, agora a gente está, né, um tempão trancado em casa, tendo que lidar com o marido, com o filho, né? E se você não souber o perfil de cada um, você acaba enlouquecendo. Você fala, aquela pessoa tá de brincadeira comigo, não é possível, ele tá querendo me instigar, né? Tá querendo que eu faça as coisas e não é, né? Na verdade é o perfil da pessoa e, por exemplo, imagina, né? Meu marido é planejador analista. Eu acordo cantando como comunicadora. Ele olha pra minha cara e fala, gente, você tá de brincadeira comigo, né? A gente tá aqui trancafiado dentro de casa e você tá sorrindo, tá Eu cantando. ouvi isso de uma pessoa que eu atendi hoje. A pessoa fala assim, você Exatamente tá essa frase. surtando. Você tá me surtando, não é possível. Você deve estar de brincadeira comigo. Então, assim, a gente entender o perfil do outro é É, libertador, gente. Sério. É muito bom. Porque você começa a explicar pra pessoa só. É o meu perfil, eu sou assim, eu preciso me comunicar, eu preciso me expressar de alguma forma. Como é que eu me expresso? Não é falando para os cotovelos às vezes. É cantando, agradecendo a Deus, né, pelo dia maravilhoso. Mesmo eu estando em casa, eu consigo ver o sol. Então, assim, aí meu marido olha assim, tá pegando fogo lá, eu tô vendo várias notícias ruins e você tá assim, tão tranquilo. Eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Vou me jogar aqui, né, do 11º andar? Então, assim, é exatamente isso. Quando você sabe, né, como é que cada um trabalha, meu, Bárbara acorda de manhã feliz. Então, quando você sabe, quando cada um né, quando cada um se comporta, você consegue absorver melhor como é que aquela pessoa né, como é que ela está se expressando. Então, você não vai achar que ela está de brincadeira com você. Na verdade, ela tem esse perfil maior do que o seu, né, como comunicador, planejador. Então, é isso. A pessoa, agora a gente vai falar um pouquinho do analista, né, que se bem que ainda faltam 20 minutos, dá pra gente bater um papo aí. Se você quiser concluir mais alguma coisa
planejador, Su, fica à vontade. Eu só lembrei da equipe mesmo, que ele integra a equipe. E eu sou meio assim, né? Eu gosto de saber o que cada um tá fazendo, se alguém precisa de ajuda. Então, assim, como você disse, você acaba fazendo mais coisa pro outro do que pra você mesmo. Então, isso você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? E para quem é líder, né? Quem é líder que tem o perfil planejador mais alto, não tem nenhum para equilibrar, né? Os pozinhos dos outros são bem menos. É importante tomar cuidado, porque não é que o planejador não saiba falar, ele não sabe quando ele está se sabotando. Então, se é um líder que está se sabotando, ele não vai conseguir delegar tarefas. É aquele líder que fica parado no operacional porque não consegue ter a gestão das pessoas. E dentro das empresas, hoje a gente faz o mapeamento comportamental. A Bárbara trabalha bastante na questão financeira, eu trabalho mais na questão emocional, olhando algumas questões de carreira que as pessoas precisam, mas esse perfil é usado, pelo menos pelas grandes empresas, para processo seletivo, é que eles não dão a devolutiva e não falam tantos detalhes, até porque para a empresa não é interessante. Mas para colocar quem olha detalhe, em áreas que precisam de detalhes, tudo certinho, eles conseguem ver se você está motivado ou não. Então é uma ferramenta muito levada a sério, né, no mundo todo, e que é possível usar também não só para encaixar na área certa, que é ótimo também para a gente saber, né? Para não ir para o lugar errado, que tem muita gente que acontece, mas para a gente se entender e relacionamento melhora total com o perfil. E até é bom também, Su, que sim, quando vê o perfil da empresa e você não for selecionado, às vezes tenta entender que às vezes aquela vaga não é para você e você não ia ficar feliz. Porque você não tá com aquele perfil certo pra vaga, e se você entrasse lá, imagina, daqui a 6 meses você ia falar, caraca, que droga, só que eu vou ter que ficar aqui porque o dinheiro é bom, aí começa, né, a autossabotagem, né? Então, assim, porque tem valor de segurança, o planejador tem valor de segurança altíssimo. Então, assim, às vezes não faz demora para poder fazer a transição de carreira, ou então ir para outro lugar, porque não quer deixar... E o planejador é bom, por exemplo, a empresa que gosta de funcionário que fique 20 anos, né, que seja bastante assíduo, né, ele cumpre horário, leal, né? Ele é bastante leal em relação ao serviço, né? Então, o planejador é um perfil que, se for líder, foi o que você falou, ele não consegue, ou então, assim, se tiver alguma coisa na equipe prejudicando o outro, vai ser difícil para ele chegar e chamar a atenção de um jeito árduo, né? Vou dizer assim, né? Então, de um jeito ríspido. Então, ele vai com mais jeitinho, porque ele não gosta de criar conflito. Então, tem que tomar cuidado também. Eu sei que eu tô falando de mim mesma. Então, assim, para poder falar com o funcionário, né? Então, eu sei por experiência própria, é ótimo quando a gente faz isso, porque a gente já se conhece, né? Então, a gente sabe como é que é pra gente sabotar. A gente tem que ligar o modo executor e falar de forma, assim, resultado, né? Então, tem que falar com aquele funcionário que não tá dando certo. Então, mas a gente vai falar de um jeito mais tranquilo, óbvio, né? Não diferentemente de um executor. Mas tem que falar, né? Tem que mostrar, né, que o que está certo, o que está errado, e delegar também, porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Não pode se sabotar, né? Exatamente. Vamos lá para o perfil detalhista, que é o analista. O perfil analista, né, na verdade, sim, ele tem facilidade de fazer controle, porque ele gosta de detalhes, ele é focado no resultado, então, assim, se ele perceber que ele vai botar R$10 na planilha ali, e ele vai saber que aqueles R$10 estão saindo e que no final ele vai ter 100, R$300 ou R$500 sobrando, né, para poder... E começou a travar aqui para mim. Tá travando para vocês também, gente? Para mim, não sei se... Pessoal, só dá uma informação aí, se tá travando, se não tá, pra gente finalizar aqui o nosso perfil analista. Tá me ouvindo, Su? Acho que agora voltou. Você tá quadriculadinha, mas eu tô conseguindo te ouvir. Ah, então alguém fala... Vou até printar pra você mandar o jeito que você tá aparecendo aqui pra mim. Tá travando, alguém falou que tá travando. A Aline Depois tá eu te mando. Tá. A Aline falou que tá travando. Você tá me ouvindo, Su? Tô, pra mim a voz agora tá indo. Só a imagem que tá ruinzinha, mas acho que tá dando pra ouvir. Então sou eu que tô travada. Tá, vai falando devagarzinho que acho que dá. Tá. Bom, então eu vou falando um pouquinho do analista, tá? Falou que voltou aqui, mas eu vou falando e você vai ouvindo, só uma vez. Bom, então, o analista, ele é ligado a detalhes, então ele gosta, né, de saber os detalhes, então foi o que eu falei.
Se ele perceber que, né, ele faz todo o planejamento dele, né, financeiro, e ele vê detalhadamente a planilha, que ele vai gastar com cada área, então, assim, ele sabe muito bem disso, como, né, o Rafael falou aí, ele gosta de planilha arduamente, assim, é o amor da vida dele, então, porque ele sabe o resultado que vai ter lá no final. Ele sabe que ele vai ter um dinheiro, né, que ele vai poder investir, que ele vai poder fazer o investimento. Então, assim, só que, como ele é muito detalhista, ele pode se sabotar em relação a começar a investir, porque ele vai verificar a parte de renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, CDB, ele vai analisar tudo com tanta profundidade que ele não vai começar a investir. Então tem esse problema também. Ele não tem problema por compra por impulso, porque ele é tão controlado e tão tranquilo que ele vai analisar tudo antes de comprar. Então, se ele for comprar alguma coisa eletrônica, então, que é mais caro, né, essas coisas assim, ele vai sentar, vai analisar, vai ver o preço, vai ver todos os detalhes, o que é melhor para ele, o que não é. Então, assim, ele é bem detalhista em relação à parte, tanto a parte financeira quanto a parte pessoal. Eu vou ver que eles não... A maior facilidade de se organizar financeiramente, como eu falei, né, não compram por impulso, e são também ambiciosos, né? Então, se eles descobrirem que a planilha, né, vai fazer com que ele junte dinheiro e consiga o resultado deles, né, no final, ele vai fazer a planilha com a maior tranquilidade possível, vai fazer aquilo ali por horas e vai entender que se ele tiver o controle financeiro dele, né, se ele tiver o controle do dinheiro dele, o dinheiro não vai controlá-lo, ele vai fazer daquilo na maior tranquilidade possível. Uhum. Para o analista, eles gostam muito de qualidade, né? Então, para eles, precisa ter dados, fatos, eles precisam ter argumentos. Se for comprovado que aquilo funciona, eles vão. Então, eles são muito cuidadosos. Em reunião, por exemplo, de trabalho, o analista é aquela pessoa que fica ali quietinha, mas quando abre a boca, você fica até besta, né? De ouvir falar, nossa, tudo, é isso, né? Mesmo. Porque ele vai falar quando ele tiver certeza daquilo que está acontecendo. Ele só vai falar com propriedade, não vai querer falar para fazer amizade, para ter conexão igual o comunicador, por exemplo. Então, ele vai esperar o momento certo e, se necessário, se expor. Eles buscam muito por qualidade. Eu gosto sempre de dar exemplo dos orientais, né? Que aqui no Brasil, o Brasil é um país comunicador, né? O maior percentual de brasileiros são comunicadores. Mas se a gente olhar, por exemplo, empresas orientais, são empresas com métodos muito bem desenhadinhos, com processos muito bem desenhados, não como empresas muitas vezes que foram construídas aqui no Brasil, que a gente vai dando aquele nosso jeitinho brasileiro e não tem certo, não tem errado, né? É a realidade de cada um, desde que isso não impacte. E conseguir resolver, exatamente. E que nem a Bá falou, é um ponto de atenção no financeiro em todas as áreas da vida. Para o analista, por ele buscar perfeição, ele acaba deixando muitas vezes, mais uma vez, se estivesse sabotando, ele acaba deixando de fazer coisas que ele sonha, que ele criou perfeitamente na cabeça dele, por achar que não está perfeito. E aí acaba ficando frustrado, gera uma irritabilidade muito grande, começa a ver o mundo de uma forma mais pessimista. Então é um ponto de atenção do analista lembrar que que o feito é melhor que perfeito, porque se nunca fizer, nunca vai ficar perfeito e vai virar, nunca vai conseguir fazer nada. Então acho que é o maior ponto de atenção. O insistente aí, né? Porque olha só... um dos sabotadores. Eu sei que meu irmão é analista, porque assim, eu acho que o analista dele vem primeiro que o executor, tá? Porque ele já fez o teste sabotador e deu insistente. E ele é muito chato mesmo com detalhe. Porque assim, às vezes eu mando vídeo pra ele que eu fiz, que eu vou postar, e ele... não gostei disso aqui não. Eu falei, Rafael, ninguém vai ver isso aí não. Vai ver sim, vão achar ruim, que não sei o quê. Eu falo, Jesus do céu. Eu parei de mandar as coisas pra ele porque ele é muito chato, entendeu? É assim mesmo. E pode ver que até na forma dele escrever tem um cuidado, né? Por exemplo, eu sou 150% analista, um comunicador ia falar assim, eu sou muito comunicador, né? Não ia ter esse cuidado. Então, até nas frases, que a gente trabalha com isso, a gente já começa a acostumar, né? Algumas palavrinhas-chave. Mas já dá para ver, lembrando que a gente tem a misturinha, né? Não é um perfil único. Eu gostei do exemplo Cabadeu, dos pozinhos lá das super poderosas, né? A gente tem todos os... Eu dou exemplo da pizza, o meu é mais de engordar. Eu falo, é uma pizza que não é dividida em 4 pedaços iguais. É uma fatia pequenininha, uma fatia grandona. Então a gente vai ver nas fatias, ou fatia de um gráfico,
para ver como é a misturinha de cada um e a melhor forma de lidar com tudo isso. Mas eu acho que do analista é isso mesmo, é esse cuidado, né, com a perfeição, nesse momento que tem a questão do Covid e tudo, que gera muita insegurança. O planejador e o analista são dois perfis que precisam de segurança, cada um por seus motivos. E o analista, ele precisa, porque aconteceu tudo isso, ele não tem fatos, né, nem dados para lidar com essa situação, porque é muito nova, né? Olha aí, olha o cuidado. Não, e na quarentena, como o planejador e analista gostam de muito de segurança, eles ficam assim, o que vai acontecer, né? Eles às vezes acham que entram em desespero mais por causa disso. Porque eles não sabem qual é o próximo passo. Mesmo que eles tenham, por exemplo, a gente fala de reserva financeira nas finanças, né? Mesmo que eles tenham reserva financeira, eles ainda ficam preocupados, porque assim, se eu perder meu emprego, como é que eu vou pagar? Mesmo que eu tenha assim, essa reserva financeira durante 6 meses ou um ano, como é que eu vou pagar minhas contas no mês que vem? Não, eu tenho reserva, mas eu não quero usar, porque eles gostam também de ter aquela segurança lá de nunca usar, né? Apesar de ter para poder usar caso tenha algum imprevisto, eles nunca querem usar. Fica intocável. Exatamente. Foi o que o Rafael falou, eu quero que fique o dinheiro lá, o meu sonho é ver dinheiro o tempo todo na minha conta, né? E a Aline falou aqui, sou perfil comunicadora. Então ela se identificou aqui com perfil comunicadora. Né? E eu esqueci de botar. Você tá vendo a diferença de quem se identifica com comunicador? Ela não colocou nenhum número de porcentagem aqui. Já dá pra gente ver a diferença dos perfis. O comunicador, ele vai querer... seu irmão dividiu em porcentagem cada um. Ah, meu Deus, ninguém merece. Mas é o perfil de cada um. Eu, por exemplo, por mais que, como a gente falou, tem os pozinhos, a maioria das pessoas... a maior parte é 1 ou no máximo 2 perfis mais fortes, que nem da Bárbara tem 3, e o meu são os 4 praticamente iguais, 20 e pouquinhos por cento cada um. Para quem é analista deve estar querendo morrer com meus 20 e pouquinhos por cento, mas é 20 e pouco cada um. Um pouquinho mais de 25, outro um pouquinho menos de 25. E aí que é importante para a gente começar a se entender e ver como está distribuído para ver a melhor forma de trabalhar e que perfil usar, né, em cada momento. Então, eu vou fazer uma live, eu uso o meu comunicador para fazer a live, ou em alguns momentos eu uso o meu, nem tô com a Bá, eu tenho que usar meu planejador para, dar uma segurada também e poder deixar ela falar. A gente sente à vontade, né, Su? Então a gente acaba falando pra caramba. Se empolga. Então é importante a gente saber, e depois que você começa a entender, num primeiro momento, é claro, às vezes a gente tem que se policiar, depois isso acaba sendo natural. Principalmente pra gente que faz atendimento, eu vou dar uma devolutiva de perfil para um executor, eu não vou falar do mesmo jeito que eu falo para um analista. Exatamente. Teve um analista, vai detalhar tudo, né? Acho que foi o maior analista que eu atendi na vida. Ele tinha 30, quase 40, acho que por cento. Dentro da análise de perfil, tem alguns índices, para quem não conhece, dentro do relatório. E eu precisei passar para ele a métrica de todos os índices. Por quê? Porque ele é chato? Não, porque para ele aquilo é importante. Para mim, tanto faz. Eu quero entender o que está acontecendo e está tudo certo. Com ele, mas é o jeito de cada um. O executor já ia falar assim, qual que é importante, o que tá bom. Então, por exemplo, eu já tive executor... O que eu faço para melhorar? O que eu não faço? O que eu tô fazendo? Eu já tive executor mega, de 45 minutos eu tô acabada a devolutiva com ele, porque é assim, não tem... Então, é entender o jeito que é cada um, e tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu não sei nem que horas são, que eu não tô vendo aqui. 9h07. A gente voltou, acho que eram 9h20. 9h22. Beleza. Que eu acho importante, porque assim, muitas vezes a gente ouve e acredita que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Mas não, a gente tem que tratar o outro da forma que o outro gostaria de ser tratado. Exatamente, eu não posso ficar dando detalhe para um executor, eu não posso falar para um planejador, acelera, toma decisão aí. Eu não posso falar para um comunicador ficar trancado numa sala sozinho a vida inteira. É um sofrimento. Então você tem que entender o outro. Eu vou falar com o executor, eu ativo meu modo executor e vamos. Sim, vou falar com o analista, faço um esforcinho maior para olhar os detalhes, mas por quê? Para ele aquilo é importante. E lembrar, né, igual eu falei no exemplo do executor, a gente fazendo isso pelo outro, além do outro se sentir bem, vai ser muito melhor para nós, porque a gente vai estar conseguindo tirar o melhor que existe. Exatamente. Né?
Não, meses de quando eu cada falei do pessoa. negócio do casal, né? A mulher era planejadora, analista, e ele era executor. Eu não sei qual era o outro perfil, mas assim, ele tinha um auto-executor, e eles trabalhavam juntos, Nossa. eles são contadores. Então, assim, ele ficava assim, vai, passa logo isso aí pra frente, que não sei o quê, depois se voltar a gente resolve, porque ele só fica no resultado, né? Se voltar a gente É. corrige, aí ela, eu preciso analisar as coisas. Como você quer que eu faça as coisas rápido? Aí eu falei, gente, deixa eu conversar aqui com vocês. Aí, quando eu fiz a devolutiva, né, que a gente faz separado, depois a gente explica direitinho como é cada um, pra poder a pessoa entender o outro lado. Porque senão fica essa confusão e o outro achando que tá de brincadeira comigo, né? Como é que você quer que eu faça as coisas rápido? Não dá, não posso fazer coisas de qualquer jeito. Porque se pedir pro planejador analista acelerar o processo, ele vai achar que ele tá fazendo de qualquer jeito. Porque ele não detalhou, ele não viu, né, tudo certinho, ele não parou para analisar. Então, assim, você tem que entender qual é o perfil do outro para você poder também solicitar as tarefas, né, Su? É bom você também saber, para você Senão a poder pessoa solicitar. trava. Pois é, um analista você tem que dar um prazo. O executor, você fala assim, eu quero para ontem, ele vai se virar para poder te dar para ontem. Né? O analista não, precisa de um prazo, que ele vai querer mais detalhe, né? O planejador também precisa, preciso disso para quando? Então me fala para quando você precisa isso, entendeu? O comunicador, você tem que ficar assim, é para amanhã, então faça logo, não fica se dispersando, não. Então, assim, cada perfil... E para o executor, por exemplo, se precisar de detalhes, fala, eu preciso disso, mas eu preciso não que vá e volte, né? Que muitas vezes o executor tem, eu já ouvi muito isso dentro de empresa. Vamos fazer, depois a gente sai consertando. Então, era isso que o marido dela falava para ela. Não, depois a gente conserta, se voltar. Que eles são contadores, então manda a conta, depois fala que tá alguma coisa. Analista, isso é a morte. Ela falou assim, volta aí, vou ter que fazer o trabalho todo de novo, né? Que é aquela coisa assim, desespero, né? Aí eu falo, gente, a melhor coisa do mundo é você realmente entender um ao outro. Tanto na parte de trabalho, quanto na parte de relacionamento. Então, assim, hoje a gente deu uma pincelada, mas foi o que eu e a Suinte falou. São, assim, 30 e poucas páginas do relatório. Então, normalmente a gente faz isso durante a nossa sessão, né? Isso é uma sessão nossa, né, dentro do nosso processo de coaching. É um questionário que você responde, chega um relatório pra gente, não chega nem a resposta, né, de quem faz, é uma ferramenta que a gente usa. É validado cientificamente, né, não é nem aquilo, tipo, vamos ver, não... Tem comprovação, principalmente para os analistas, né? Tem comprovação. Avisar, né, que tem que ter comprovação. A gente já detalha lá que isso tudo é um estudo científico que veio lá, né, dos primórdios, que veio de bastante aí, né, tempo quem sabe não consigo convencer seu irmão de fazer, né? Você mostrar o perfil dele para ele. Exatamente. Eu falei com ele, porque ele fez o teste de sabotador, mas não fez um teste de perfil. Eu falei com ele, olha só, eu vou cobrar uma sessão sua pra poder te explicar, porque eu vou ter que detalhar tanto, entendeu, Su? Verdade. Eu vou ter que detalhar tudo pra ele, que eu vou levar 2 horas explicando o perfil. Eu falei, eu vou cobrar uma sessão pra ele, pra poder ele entender por que ele é assim, e entender também as outras pessoas e poder não ser tão rigoroso, assim, né? Não que a gente fala assim, né? Não ser tão ríspido, né? Não vou porque eu não quero, não tem dinheiro, acabou. Né? Não ser tão porque ríspido. Ele tem 2 perfis muito racionais, né? Isso, totalmente, né? Totalmente ligado a resultado, então ele acaba podendo ser ríspido com uma pessoa que, por exemplo, se for planejadora, vai sentindo aquele no âmago, né? O comunicadora, nossa, ele tá sendo tão grosso comigo, por que ele é assim, né? Então, assim, quando você começa a entender cada lado, né? Que um quer resultado e outro é mais com pessoas, então você começa a entender por que um fala de um jeito e fala de outro jeito. Um tem um jeito mais calmo, outro tem um jeito mais acelerado, que é o comunicador, e outro é mais ríspido ou não, né, em relação à solicitação. Então, assim, é muito importante a gente saber isso. E estamos chegando aqui no final da live. Eu agradeço todo mundo aí que participou, todos esses comentários, essas interações aí que são maravilhosas. E a gente, como eu estou fazendo em todas as nossas lives, né? Eu e a Su, a gente está dando duas sessões de clareza, né? Quem quiser conversar com a gente, tanto a parte financeira quanto a parte pessoal, né? Então, quem quiser dar um oi no direct, né? Um oi eu quero, no direct pra gente, que a gente faz essa sessão de clareza para saber, né, onde vocês estão e onde vocês gostariam de chegar. Se você quiser falar um pouquinho também. Isso, é uma sessão que a gente está dando de presente, então é uma sessão gratuita. É um primeiro passo antes da gente fazer um mapeamento comportamental, que é feito ou avulso ou dentro dos processos de coaching, mas a sessão de clareza é o primeiro passo para você conseguir dar sequência na sua vida, porque muitas vezes a gente se bloqueia, né, seja na parte financeira, seja na vida pessoal com relação aos sonhos, numa transição de carreira, e não consegue entender o porquê. Então, essa sessão
já ajuda você a ter clareza em várias coisas, né, do caminho a seguir, e depois, se quiser dar continuidade, tem todo um processo, tem um mapeamento comportamental, perfil comportamental, que é sensacional. Eu acho que deveria ser um negócio, igual nasce, tem certidão de nascimento, fez 18 anos, é obrigatório fazer perfil comportamental. Verdade. Até porque não teria tanta dor de cabeça quando a pessoa vai prestar vestibular e não sabe que curso que faz. Que é uma judiação, né? Com certeza, que a pessoa assim, eu vou ter que escolher uma coisa para minha vida inteira, né? E a pessoa tá perdida ali, né? Então, assim, é complicado mesmo. Vou fazer uma terapia de casal, Rafael. A Thalita tá falando, razão versus emoção. Então, eu tô achando que ele tem um comunicador de terceiro, viu? Porque ele interage bem. Deve ter um comunicadorzinho na verdade, ali mais sabe o que é isso? É medo que ele fica desesperado que eu tô aqui ao vivo e ele fica nervoso lá do outro lado, entendeu? Então ele quer interagir pra ver se eu não me perco, que ele é tão analista, tão detalhista. Entendi. Tá preocupado. Fica preocupado lá, desesperado lá. Conheço bem a figura. Ai, família. Muito bom, mas gente, obrigada pela companhia de todos, tá? Eu vi que chegaram algumas meninas aqui do projeto Meu Melhor. Muito obrigada, meninas. Foram elas que deram aquela nossa chacoalhejada lá no na nossa conversa, nossa live sobre sabotadores. Botaram hashtag Eu Quero Né, o Combo. Então depois a gente vai conversar. Eu tô para conversar com uma das meninas direitinho, mas voltando aqui, se as meninas também quiserem, eu vou fazer um desafio, né, de 7 dias de quarentena da organização financeira. A Su também fez um desafio maravilhoso aí que acabou, né, Su? Foi muito bom. Acabou essa semana, foi muito legal. Muito bom. Então, eu agradeço aí, Su. Muito obrigada pela presença de novo. Obrigada. Com certeza vou te chamar para fazer mais lives, que a gente se comunica muito bem. É uma interação faz maravilhosa. Nosso combinho. É verdade. Interação maravilhosa, adoro conversar com você. Foi um prazer, tá, te conhecer, Su, e poder a gente colocar aqui na verdade, tudo que a gente sabe aqui pro pessoal, para poder o pessoal entender e melhorar nessa quarentena, né? Não ficar batendo cabeça um com o outro dentro de casa, entender o seu perfil para poder não se desesperar também com tudo que está acontecendo lá fora, tentar fazer um filtro, né, Su, do que está recebendo, né? Fazer, de repente, ver televisão, ver as notícias, né? Uma vez por dia, para não ficar sendo bombardeado, né, sobre as informações. E viver, né, se autoconhecer, aproveitar essa quarentena para se autoconhecer e conseguir colocar em prática aí essa avaliação interna, né? Com certeza. Obrigada lá pelo convite, obrigada, pessoal, pela interação. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que aproveitar esse momento, que foi o momento que a gente foi obrigado a desligar o piloto automático na marra, para realmente se olhar, porque aí é onde tudo que a gente não queria enfrentar, jogou embaixo do tapete e vem à tona. Então, nada melhor do que esse momento para se conhecer, para se entender, para olhar conteúdos positivos e não ficar o dia inteiro na TV vendo um monte de notícias. Você precisa saber como que tá, o que tá aberto, o que não tá e como você se protege. O restante, gente, não vai adiantar. Vai só fazer ficar mais nervoso, querer gastar mais e por aí vai. Então, continuem conectados com conteúdo positivo. Sim. Obrigada quem quiser, então, 2 sessões de clareza comigo, 2 acabar, só mandar um direct, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Su.